Beleza, pessoal? Sequência da nossa série Sincronismo. Nós estamos entrando aí no nosso quarto vídeo, então se você perdeu os outros três, volta para você ver, para você pegar a série completa, beleza? Lembrando aí, final da nossa série, e-book disponível para quem tiver inscrito e o sininho ativado. Então se você quiser receber o e-book, inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E se estiver gostando do vídeo, se estiver gostando da série, deixa o joinha para dar força para o canal, bacana? Então vamos lá, vamos entrar no sincronismo mecânico. Bom, se eu já conferi o sincronismo virtual é o sensor de fase com o sensor de rotação, eu sei que o sensor de fase está no comando, sensor de rotação está no virabrequim. Para que eu tenho que conferir sincronismo mecânico se o virtual já me dá que o mecânico está correto? Teoricamente, sim. É isso? Mas tem um detalhe que a gente não pode deixar de levar em consideração. A roda fônica ela está posicionada no eixo virabrequim, me indicando a posição do eixo virabrequim. E o sensor de fase, ele está no comando de válvula, ali nos câmbios ali do sensor de fase, indicando a posição do comando de válvula, ok? O que eu não posso deixar de levar em consideração é que, tanto no comando de válvula quanto no eixo virabrequim, quem está informando a sua posição lá pode estar fora em relação ao eixo. Vamos entender isso aqui, olha só. Vamos partir para o eixo virabrequim. A gente vai pegar como exemplo aqui, de novo, lá na linha Volkswagen. Todo mundo sabe que na linha Volkswagen existe um retentor instalado lá no volante do motor, que tem nesse retentor a roda fônica, ok? Então a roda fônica está no retentor do volante. Esse retentor, ele tem o posicionamento correto, ele tem ferramentas ali para posicionar ele corretamente, são alguns modelos diferentes, mas em todos os modelos, na falha ali dos dois dentes, andando na sequência de giro do motor ali, no 14º dente, então é o 14º dente após a falha dos dois dentes, esse 14º dente ele tem que estar de frente para o sensor de rotação. Esse é o posicionamento correto do retentor. Se por acaso esse retentor for posicionado de forma incorreta, ele também vai informar de forma errada a posição do virabrequim, ok? E eu não posso deixar de levar isso em consideração no meu diagnóstico, que é uma coisa que pode acontecer. É um fato que pode acontecer na hora da montagem lá e ter sido montado errado, né? Quem aí nunca viu ou nunca presenciou, ouviu falar de uma situação de ter de descer caixa de marcha para conferir ali o retentor lá num Golf, num Gol, ok? Então, são situações que a gente tem que levar em consideração no diagnóstico pela sua possibilidade. Então, vamos imaginar aqui, olha só, que o mecânico lá na hora de instalar o retentor no eixo virabrequim, ele tenha pego ali o retentor e instalou. Ao invés de instalar em frente o sensor ali, após a falha dos dois dentes, no 14º, ele tem instalado no 16º dente. Quando eu pegar o sincronismo virtual com o motor sincronizado corretamente, ele vai estar batendo em vez do 14º dente, aqui no sensor de fase, ele vai estar batendo em cima o quê? Do 16º dente, ok? Aí vai me gerar uma falha, um DTC de incoerência de sincronismo, né? Fase com rotação, e o motor ali certamente vai perder potência, vai ter problema, e muitas vezes você vai estar ali achando que o problema está na correia dentada, e não, ele está lá no retentor do volante. E como que eu sei, como que eu posso saber se está ali, se o defeito está provocado ali?
lá na instalação da roda fônica ou se é o posicionamento da correia. Então isso a gente vai ver como identificar isso aí. Outra situação aí que pode acontecer, que é muito comum de acontecer na linha Chevrolet, né? Essa polia do virabrequim, ela na chaveta dela aqui, ó, no encaixe da chaveta, ela come essa beiradinha, come lá a chaveta lá na engrenagem do virabrequim, e essa polia ela dá uma torcida ali, né? Ela pula um pouquinho ali em relação à posição dela no eixo virabrequim. Ela sai da posição correta dela. Isso gera um sinal errado em relação ao eixo virabrequim. Então, se o eixo está no PMS, ele não está indicando o PMS correto. Ele está indicando o PMS na forma errada, né? Está posicionando, está indicando ele ali fora da posição correta dele. Como que eu consigo identificar isso sem desmontar, sem ter que ir lá desmontar para conferir se essa polia está correta ou não? Então, isso que a gente vai ver agora. Para isso, a gente utiliza aí um acessório do osciloscópio, né? Um acessório para ser usado junto com o osciloscópio, que é o transdutor de compressão. Transdutor de compressão de cilindro, ele vai ser instalado no local da vela, então retira-se a vela de ignição, primeiro cilindro, põe o transdutor de compressão ali e eu vou, através desse transdutor, eu vou conseguir identificar ali o PMS exato do cilindro, mecanicamente, ok? Então, esse transdutor instalado no local da vela de ignição, ele vai me gerar um sinal, que é esse sinal que nós temos aí na tela. Esse sinal, um sinal característico de um cilindro trabalhando aí de forma correta, ok? Esse é um sinal capturado com o motor funcionando, então eu tenho funcionamento do motor e esse sinal aí. Nós não vamos abordar esse sinal como um todo, eu vou pegar a princípio aqui apenas uma informação dele, que é o que a gente precisa para o nosso diagnóstico aqui, que é o PMS exato do cilindro. Nesse pico aqui, ó, bem no pico dessa onda, está o PMS exato do cilindro. Então o pistão vem subindo aqui, ó, na compressão, ele vem subindo, chega no final de compressão e inicia ali, né, a fase de explosão descendo. Então eu tenho nesse pico aqui, ó, nesse ponto morto aqui, ó, superior aqui, também o ponto morto superior do pistão, o PMS ali do virabrequim. Então aqui eu tenho o PMS exato mecanicamente do cilindro. Então aí já começou a ficar fácil para mim. Olha só, se eu tenho ponto PMS exato, perfeito ali do cilindro, é só eu pegar o meu sinal do CKP, do sensor de rotação, confrontar com o meu PMS mecânico e conferir se o retentor lá no volante está instalado certo, se a polia do virabrequim, se ela saiu de posição ou não. Então eu consigo, sem desmontar praticamente nada, apenas uma vela, já fazer essa conferência. Ao invés de descer uma caixa de marcha, eu tiro uma vela e confiro se o retentor do volante lá do Fox está posicionado na posição correta, ok? Então olha só, eu pego essa imagem de um sincronismo virtual num Voyage, ok? Então onde deveria estar batendo lá no 14º dente, ele está batendo no 16º, ok? Aí já vem logo a questão, correia está fora de posição, mas existe a possibilidade do retentor estar fora. Como que eu consigo identificar isso de forma precisa? Eu vou colocar aqui uma situação real, tá? Que eu presenciei. Um caso desse aqui veio para mim e ele capturou essa imagem, mandou a imagem e eu passei para ele a informação. Olha, tá fora, tá no 16º dente. Então, ou a correia tá fora ou tá fora lá no virabrequim. O mecânico foi, ele pediu o mecânico para conferir e conferiu. E segundo o mecânico, estava posicionado correta a correia. Então, não sobrou. Está lá no virabrequim o problema. Pega o transdutor de compressão aí, põe lá no cilindro e confere. Você vai ver que o retentor então está fora. Ah, mas eu não tenho transdutor de compressão. Olha, se você não tem o transdutor de compressão, conferiu, tem certeza aí que o
que a correia está posicionada correta, então o caminho que tem é descer a caixa de marcha. Ou o comando está com defeito, ou tem um posicionamento errado lá no virabrequim. Não, o mecânico conferiu, está certo, foi, desceu a caixa e estava posicionado correto lá embaixo. Se ele tivesse utilizado o transdutor de compressão, ele pegaria essa imagem aqui, ó. Transdutor de compressão batendo no 14º dente do sensor de rotação. Aí, meu amigo, não precisa descer caixa. Você tem certeza absoluta que o problema não está ali, não está lá. Ou então o contrário, né? Se estivesse batendo ali no 16º, 17º, tivesse diferente do 14º dente, o posicionamento do retentor ali estaria errado. Então desceria a caixa sabendo que está errado, beleza? E aqui, olha só, ele bate no 14º dente. Já me fizeram essa pergunta. Mas se estiver batendo no 15º, no 13º, tem tolerância? Nesse caso aqui, não. O retentor tem que estar posicionado com o 14º dente em frente ao sensor de rotação no PMS do cilindro. Então, se você pegou o sinal dele ali, ele não deu no 14º, ele está posicionado errado. Nem no 13º, nem no 15º. É no 14º, sem tolerância, beleza? Pegou a imagem, viu que está cravado no 14º, o sensor de fase não está batendo, está fora da posição, está lá no 16º dente, batata, a correia dentada está um dente fora, ok? Como de fato estava. Aí foi vacilo lá do mecânico que conferiu, mas não conferiu direito. Aí um outro terceiro mecânico foi olhar, ó, não, está fora, acertou e voltou certinho para o lugar. Mas se você tem a informação correta, você evita. Então quer dizer, uma caixa de marcha foi retirada à toa, né? E várias situações a gente vê isso. Às vezes a pessoa está lá sem equipamento, sem osciloscópio, sem transdutor, sem nada. Ele começa a pegar falha lá de sincronismo, incoerência, falha de sensor de fase e muitas vezes, né, ele confere ali, a correia está montada certinha, já vai para descer caixa para conferir lá embaixo e perde serviço, às vezes um defeito de um sensor de fase e está gerando aquela falha ali. Então dessa forma aqui, ó, eu confiro com 100% de certeza que o retentor está posicionado correto ou não, sem descer a caixa. Consigo conferir, num caso desse aqui, por exemplo, da linha GM, se a engrenagem do virabrequim saiu de posição ou não, sem desmontar nada. E situações iguais a essa podem ter N situações, ok? Então, dessa forma eu consigo conferir o quê? Posicionamento, eixo virabrequim e roda fônica, beleza? Aí conferir a parte mecânica na parte de baixo, mas tem muito mais coisa para a gente conferir ainda, ok? Meu sincronismo não morreu aí. Vamos pensar agora no eixo comando de válvula. Dá um exemplo aqui, nesse eixo comando aqui, que é um comando muito comum, está toda hora na oficina e muitas vezes a gente vê aí mecânico tentando verificar sincronismo mecânico nesse caso aqui, e aí não tem jeito. Olha só, esse é um comando do Fire 1.4, 1.0, com sensor de fase. A engrenagem do comando de válvula, ela tem a chavetinha aqui, né? Tem o posicionamento dela lá no eixo comando de válvula, mas na posição dela ali, ela tem um jogo, ok? Então ela movimenta um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Com o fasamento correto da correia dentada, a correia dentada fasada corretamente e a engrenagem colocada certinha na posição dela, ela vai dar em cima do 17º dente após a falha, contando aqui por cima, nesse final do dentão aqui, ó, ou início do primeiro dentinho, dentão, ou aqui por baixo do dentão, não importa. Nessa posição aqui, ele dá no 17º dente. Porém, se o mecânico colocar ali a correia de forma correta, mecanicamente, motor sincronizado correto, ok? Como existe um jogo ali na engrenagem
do comando de válvula, ela pode vir desde o 14º até o 20º dente. 3 dentes para frente, 3 dentes para trás, e ainda vai estar na posição correta para a central de injeção. Mecanicamente ele já está certo, ok? Então a correia está certa. A engrenagem, como ela tem esse jogo, ela pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Então a central de injeção não vai gerar código de falha. Do 14º dente até o 20º dente aqui, ó, ela entende que essa posição aqui no 17º dente é o PMS de explosão do primeiro cilindro. A central de injeção, mesmo que o sensor de fase esteja batendo aqui no 14º, ela entende que aqui nesse ponto, no 17º, é o PMS de explosão do primeiro cilindro, beleza? Então, não existe a possibilidade aqui, por exemplo, nesse motor aqui, de eu conferir sincronismo mecânico usando aqui o virtual, ok? Então, o virtual no 14º, embora a posição correta seria no 17º, né, também não pode se dizer que no 14º ele vai estar errado, porque para a central de injeção ele está certo, ok? Tudo bem, o mecânico não colocou ali como manda, né, os procedimentos da Fiat, que é botar ele no 17º, mas o sistema de injeção entende que se ele estiver no 14º, no 15º, no 16º, 17º, 18º, 19º, ele está ali naquela posição do 17º dente, é o PMS do primeiro cilindro. Então, funcionalmente, não vai ter erro, nem código de falha, o motor vai funcionar correto, ok? E a central de injeção vai entender aquele ponto ali como o PMS do primeiro cilindro, ok? Então, mecanicamente, a correia está certa, o posicionamento para a central de injeção também vai estar certo, porque ela entendeu aquela posição ali e trabalhou corretamente. Só que eu não posso usar essa informação aqui para conferir um sincronismo que é mecânico, ok? Porque como ele tem o jogo ali, não vai dar certo. Então eu tenho que conferir o sincronismo mecânico aqui utilizando outros recursos, que é o que a gente vai ver. Aqui, ó, tem o posicionamento, né, o PMS exato do pistão. O que a gente tem agora para fazer de sincronismo, o que seria? Conferir, então, a gente conseguiu conferir o PMS do pistão com o PMS do CKP, né? O que a gente precisa agora é conferir o sincronismo mecânico do eixo virabrequim com o comando de válvula. Isso aí a gente vai ver, finalizando amanhã, o sincronismo mecânico, beleza? Então te aguardo amanhã para finalizar aí a nossa série sobre sincronismo. Abraço e até lá.